Hoje o assunto é o papel da mulher na política brasileira. E aqui comigo, para nos ensinar e trazer o seu conhecimento sobre o assunto, ela, que é atriz, dubladora, narradora, teóloga. Espera aí, porque tem mais coisa ainda, né? Atriz, dubladora, narradora, teóloga, já cursou Direito, Publicidade e Propaganda, foi apresentadora de podcast também e já trabalhou na TV e no rádio. Hoje ela é empresária. Ela é comerciante na Zona Leste de São Paulo e atualmente lançou a sua candidatura a ser vereadora da cidade de São Paulo. Está comigo hoje Ludmila Barizo. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Agradeço muito vocês estarem sempre aqui comigo. Muito obrigada. Então é isso. Ó, eu não vou te chamar de candidata, nem de pré-candidata, porque eu sei que você vai se eleger, então eu vou te chamar de vereadora, pode ser? Pode ser, se Deus quiser. Deus te ouça. Então tá bom. A minha primeira pergunta ela é sempre a mesma para todos os convidados, porque a gente sabe que existe o profissional, só que por trás do profissional existe a pessoa. Então a minha pergunta é: quem é a Ludmila Barizo por Ludmila Barizo? Realmente, a minha pessoa, a vida pessoal é bem maior do que a vida profissional. Então, a Ludmila, ela é principalmente mãe, esposa, ela é uma pessoa muito determinada. É ruim assim a gente falar da gente, né? Mas eu sou muito determinada, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma pessoa muito batalhadora. Eu não tenho muita vergonha de tocar o barco, seguir em frente. Então, e eu tô utilizando toda essa minha personalidade na política. Porque eu vejo que não tem muitas pessoas assim, destemidas, corajosas, pra frente. Então, eu acho que a minha personalidade combina muito com o mundo político. E também, né, não existe tantas mulheres na política, né? Segundo o portal Brasil de Fato, até 2023, somente 18,2% do total das candidaturas eram femininas. E apesar de terem 46,2% de mulheres filiadas nos partidos, apenas 18% conseguiram se eleger. Nós esperamos que nesse ano tenham mais mulheres para poder integrar esse grupo, né, e fazer diferença na política, né, porque a mulher tem muita coisa que o homem não tem, inclusive a sensibilidade, né, a intuição para determinadas coisas e de fato a mulher faz diferença. Mas vamos falar sobre política. E a minha primeira pergunta sobre esse assunto é o seguinte: qual é na sua opinião, qual que é a importância da mulher na política e qual que será o seu papel se eleita vereadora? O papel da mulher na política, ele é extremamente importante, porque aqui no Brasil nós temos 55% da população é de mulher. E a política é um espelhamento da sociedade. A sociedade tem que escolher os seus candidatos, os seus políticos, de acordo com o seu modelo de vida, de acordo com os seus valores. Então, ele tem que se espelhar. Ele tem que colocar representantes de si mesmo na política. Então, é essencial que tenham mulheres na política. Esse número que você falou, ele vem aumentando, mas ele vem aumentando por conta de cota. A mulher acabou virando uma cota na política. Às vezes, elas não fazem parte da política porque elas pensam que não é um mundo para elas. Às vezes elas não têm esse interesse. Muitas pessoas não têm interesse em política. Pensa que é um lugar, não é para mim. Mas a política é um lugar para todo mundo que é cidadão. Se você é cidadão e você quer uma coisa melhor para sua cidade, para o seu país, para a vida dos seus filhos, para o futuro, você tem que estar na política. Ou então você tem que colocar alguém lá que se pareça com você, que pense como você, que tenha seus valores. Então, é essencial que as mulheres estejam na política para poder representar a maior parte da população brasileira, 55% da população brasileira, que são mulheres. E eu
estando na política, eu vou representar mulheres como eu, que são mães, que lutam pela vida dos seus filhos, pelo melhor para a vida dos seus filhos, mulheres que trabalham dentro e fora de casa. Normalmente as mulheres do Brasil são vistas como guerreiras. Eu acho que elas não queriam ser guerreiras. Mas, infelizmente, a situação da mulher no Brasil é complicado. E ela acaba tendo, obrigatoriamente, que se tornar uma guerreira. Então, eu vou representar essas mulheres na política. Aquelas que são mães, aquelas que querem o melhor para os seus filhos, aquelas que são cristãs, ou mesmo que não sejam cristãs, mas tenham uma fé, acreditem em algo maior, que isso aqui não é só que acabando aqui essa vida e acaba tudo. Então, esse tipo de mulher é a mulher que eu vou querer tá representando na política. Bom, então a senhora sabe que já existiram algumas mulheres na política, inclusive aqui no Brasil, e a última mulher que se tem lembrança, ela não representou muito bem, porque ela foi a primeira presidente mulher e ela foi uma das pessoas que tiveram o seu mandato cassado através do impeachment, né? Não vamos falar dela, simplesmente pelo fato dela não ser uma grande inspiração pra gente. Porém, eu queria entender o seguinte: tudo na vida é inspiração. No momento que você acorda, você se sente inspirado pelo novo dia. Mas quem que te inspirou a entrar na política? O que te inspirou? Quem te inspirou? O que te inspirou a entrar na política? Qual a sua inspiração? Em questão de mulheres inspiradoras para a política, em primeiro lugar, nós temos aí uma que ela não é política, mas ela é uma influenciadora. Então, ela está trazendo muitas mulheres para a política, graças a Deus, que é a Michelle Bolsonaro. Ela é uma inspiração para qualquer mulher digna, decente, ela é uma inspiração. Qualquer mulher que critique a Michelle Bolsonaro não é uma mulher de valor, provavelmente. Ou ela não está conseguindo raciocinar direito. Porque a Michelle Bolsonaro, ela é uma mulher que deve servir de inspiração para todas as mulheres de valor do Brasil. Ela tem postura, ela é elegante, ela é inteligente, ela é cristã. Então, ela está trazendo muitas mulheres, principalmente para o PL, que é o meu partido, e inspirando muitas mulheres a entrarem na política. Então, ela é a principal inspiração feminina do Brasil. Como você disse, a outra, ela nunca me representou, ela sempre me deu muita vergonha, principalmente por tudo, sem postura, sem valores, sem inteligência. Então, uma mulher completamente diferente, que jamais poderia ter chegado à presidência da República. Jamais. É uma vergonha. Isso é uma vergonha que o Brasil nunca vai conseguir apagar. É a existência dessa mulher na presidência da República. Agora, outras mulheres que sejam inspirações, pelo menos para mim, na política, eu tenho a Damares. A Damares, para mim, é uma grande inspiração na política. Principalmente porque ela luta pelas crianças, que é uma pauta muito importante para mim. As crianças. Ela faz várias denúncias. Ela já foi criticada por várias denúncias que ela já fez. Por abuso... abuso... Infantil. Eu não sabia se eu podia falar a palavra sim. No YouTube. Mas, enfim. Ela já foi muito criticada por fazer denúncias de abusos. E depois essas denúncias se provaram verdadeiras. E deixaram ela muito tempo sendo boicotada, sendo achincalhada. E as denúncias delas eram verdadeiras. E aí, esse ano, ano passado, veio à tona que todas as denúncias que ela faziam eram verdadeiras. Então, é uma mulher muito forte, é uma mulher muito bem posicionada, é uma mulher cristã e ela é um exemplo de mulheres na política também. Eu tenho até contato com a Silvia Wayampi, ela é indígena e ela também é uma mulher bem posicionada na política, ela também é um exemplo e uma inspiração. Temos também a Tereza Cristina, inteligentíssima, uma mulher também sem igual, que também é uma inspiração na política. Agora, o que exatamente me fez entrar na política não foi muito por esse lado do amor, esse lado
Ela é uma inspiração pra mim. Foi mais um sentimento de revolta. Foi mais assim, como que tudo isso acontece? Como que todo mundo sabe disso e ninguém faz absolutamente nada? Eu não sou a pessoa mais instruída. Por exemplo, eu fiz a faculdade de Direito, mas eu não finalizei, eu não terminei, eu fiz um ano. E eu fiz a faculdade toda grávida da minha filha. A faculdade toda eu estava grávida, do começo ao fim. Aí minha filha nasceu e eu abandonei o curso porque prioridades, e a prioridade pra mim é minha filha, sempre. Então eu cuidei da minha filha. Então esse sentimento de revolta foi o que me fez entrar pra política. Muitas coisas revoltantes. Revolta muitas vezes porque quem tá lá não consegue representar a gente, utiliza o dinheiro público para outros fins, tem condutas que não são próprias. Questionáveis. A corrupção aumentou muito, né? A gente sabe que o Brasil é um país corrupto desde do seu descobrimento, né? Sim. Os portugueses vieram para cá, ofereceram presentinhos para os índios e assim conseguiram, né? Dom João VI, que foi o primeiro imperador, ele também não é exemplo nenhum. Talvez na monarquia a gente possa falar muito bem de Dom Pedro II, né? Posso falar da Princesa Isabel, enfim. Mas um dos presidentes também que talvez possa nos representar, mas também foi um golpista, né? Porque entrou através de um golpe, foi Getúlio Vargas, mas também trouxe muitos benefícios ali, mas também de candidatura e o período questionável, né? E essa nova democracia, ela ainda é nova, né? A gente tem um pouco menos de 40 anos, 39 anos ali das diretas já, tudo mais. E nesse período a gente já teve 2 presidentes que tiveram seu mandato cassado por conta de crime. Um de crime de responsabilidade financeira e a outra também de crime de responsabilidade financeira. Então, quando a gente fala de crime de responsabilidade financeira, a conduta e até o caráter é um pouco duvidoso, porque tudo que envolve dinheiro, será que esses políticos entrariam na política com o mesmo ímpeto que você está entrando, com essa mesma revolta, ou eles entram por causa do prestígio, do dinheiro que eles ganham ali? Fica até para a gente poder pensar um pouco, né? Sim, exatamente. A maioria dos políticos que entram já entram com má intenção. Alguém que já tá lá, cometendo crimes, usurpando o povo brasileiro, puxa outros que vão fazer a mesma coisa, que vai ajudar ele nessa quadrilha. Então, é um bandido puxando o outro. Então, as pessoas que não têm envolvimento... Por exemplo, eu não tenho padrinho político, eu não tenho parente político, eu não tenho amizade com político, eu não tenho nenhum envolvimento na política. Eu acho que mais pessoas assim tinham que entrar. Porque pessoas assim já vão entrar com os seus próprios pensamentos, com a sua própria ideia. Não tá entrando sendo puxado por outra pessoa que já tem um plano por trás de tudo isso. A maioria dos que estão ali no alto escalão, foi assim que eles entraram. Entrou um, puxou outro, que puxou outro, que puxou outro. Então são todos farinha do mesmo saco, porque todos vieram do mesmo lugar. Então precisam entrar pessoas completamente diferentes disso que a gente tem ali. Mas será que essas pessoas diferentes, com caráter, com personalidade assim como você... não querem participar da política? Sim, mas o meu ponto é o seguinte, o sistema ele já está feito. Inclusive a gente tem notícias aí inclusive do crime organizado, que já elegeu vereador, já elegeu governador, já elegeu ministros, senadores, inclusive algumas pessoas que estão ali no alto escalão jurídico. Uhum. Eu não vou citar qual que é o órgão, mas a gente sabe. O bom entendedor já vai saber. E aqui a gente fala sem medo de ser mal interpretado, porque isso é notícia, né? Isso foi noticiado. Há indícios, né? E, inclusive, essas pessoas estão sendo investigadas. Mas, enfim, vamos deixar um pouco a corrupção de lado, vamos entender o seguinte. Muita gente que está assistindo aqui, a gente talvez ela não entenda o que um prefeito faz, o que um vereador faz, o governador, enfim, senadores, enfim.
E a senhora está se candidatando a ser vereadora da cidade de São Paulo. Então eu quero que a senhora explique para a gente aqui qual que é o papel do vereador. Senhora não, né? Pelo amor de Deus. Senhora. Não, senão eu fico muito velha. É casada, tem Não. filhos, é uma senhora. Não, para com isso, senão eu fico muito velha. Olha, e é uma pergunta de extrema importância, porque isso é um problemão. As pessoas são obrigadas a votar nesse país. Como que as pessoas são obrigadas? As pessoas desse país são obrigadas a votar. As pessoas desse país não têm a menor ideia do que um vereador faz. Elas não têm a menor ideia. E elas são obrigadas a apertar o botão e dar um voto para alguém que elas não têm a menor ideia do que essa pessoa vai fazer. É um absurdo. É um absurdo. Por que que o voto nesse país é obrigatório? Por quê? Eu não consigo compreender essa lógica, esse raciocínio. Um vereador... Tem pessoas que não sabem nem o que é legislativo, judiciário, executivo. Elas não sabem o que é isso. Se eu for perguntar... Se eu parar aqui na rua para fazer uma entrevista, falar assim, o que é órgão legislativo? Ela vai falar, oi, querida, quê? Ninguém sabe. O que é o executivo? As pessoas, elas me param e falam assim, qual que é seu plano de governo? Eu falo, como assim meu plano de governo? Eu não vou governar nada. Quem tem que ter plano de governo são os candidatos a prefeito. São os prefeitos que vão governar. Eles vão governar a cidade, o governador governa o estado, o presidente governa o país. O vereador não governa nada. Ele é do legislativo. Então ele vai legislar. Então você tem que perguntar para mim qual é sua pauta, qual é sua bandeira e não qual é seu plano de governo. Eu não sou... os prefeitos são obrigados agora a apresentar um plano de governo, senão o número deles nem vai para a urna. Então, o vereador, por ser um cargo legislativo e por ser um cargo municipal, ele vai cuidar da legislação do município, da cidade. Ele tem a obrigação de fiscalizar o prefeito. Ele tem essa obrigação de fiscalizar o prefeito. Ele coloca pautas na tribuna para serem votadas, porque o vereador, ele precisa... Ele tem as pautas dele, mas as suas pautas têm que ser votadas e aprovadas. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa ter um grupo apoiando ele, concordando com ele, para poder levar a sua pauta para frente. Então, a principal função do vereador, que foi, por esse motivo, se candidatar a vereadora, é fiscalizar o prefeito. Na época que eu tomei essa decisão, estava muito se falando que o candidato invasor de propriedades, ele tinha muitas chances de ganhar para a prefeitura. Eu falei, se ele tem muita chance de ganhar para a prefeitura, tem que ter muito vereador de direita para poder fiscalizar esse cara. Então, assim, direcionamento, se o prefeito ele quer fazer uma obra muito cara, ou se ele quer direcionar verba para um setor específico, tudo isso passa pelos vereadores. Os vereadores são aquelas pessoas que andam junto com o prefeito, mas principalmente com a população. É como se fosse o zelador da cidade. Todo mundo que mora num prédio, num condomínio, quando tem uma reclamação para fazer, não vai fazer a reclamação pro dono do prédio, para quem construiu, pro síndico. Ele vai primeiro pro zelador. É aquela pessoa que tá mais próxima. Então, o vereador é como se fosse um zelador de um prédio. Ele é o zelador da cidade. É a pessoa mais próxima do povo e é a pessoa mais próxima do prefeito. Então, ele faz esse meio de campo entre a população e a prefeitura. Então, resumindo, o papel do vereador é criar novos projetos de lei, e também de fazer a fiscalização dos demais projetos votados ali na Câmara. Bom, vamos lá, candidata. Vamos falar aqui sobre o pessoal que está nos assistindo. Tem muita gente aqui, olha. A Geórgia está compartilhando, a Mônica Jacobi está dando palminha aqui, o Maurício Lisboa dizendo que orgulho. A Mônica Jacobi de novo, Lud, estamos com você. A Rosa Maria Bastos, Ludmila será uma leoa na defesa das crianças, da família e da educação. O Wellington Joinha.
A Angélica Pérez, adoro. A Aline, nos sentimos representadas. Mônica Jacob, mulheres fortes e guerreiras. O Paulo Rogério Espínola, parabéns, sucesso na difícil tarefa de fazer a política sendo mulher. Tem muitos comentários aqui, eu já vou ler os demais. Mas quem quiser fazer alguma pergunta para a candidata aqui, se sinta à vontade. Sendo amigo ou não, manda as perguntas aqui que a candidata está com muita vontade de responder. E, candidata, vamos continuar aqui, porque a gente já vai falar das suas bandeiras e das suas pautas e dos seus futuros projetos. Mas eu quero fazer um comentário aqui. No dia 27 de maio de 2024, o governador Tarcísio Gomes de Freitas ele sancionou uma lei que trouxe um novo programa, né, que é o programa da Escola Cívico-Militar na Rede Paulista de Ensino. O programa traz uma modalidade híbrida. O que é isso? Muita gente não sabe, né? E muita gente que não gosta desse tipo de projeto está traumatizado lá com a ditadura, na época que era a ditadura militar, né? Mas, enfim, esse programa é híbrido. O que é um programa híbrido? Não quer dizer que o civil, o diretor, o coordenador, ele vai sair ali do ambiente escolar e vai ser só um ambiente de militares. É um ambiente híbrido, né? Esse foi o projeto que ele aprovou, né? E, segundo o próprio governo paulista, a expectativa é de 50 a 100 escolas cívico-militares. Só que eu tenho um dado aqui, que foi do dia 22 de julho, lá no portal GE, que já 302 unidades já demonstraram interesse em aderir à modalidade, que representa 14,9% das escolas elegíveis do Estado. Isso quer dizer que os diretores e os funcionários da escola, os coordenadores pedagógicos, querem implantar isso nas suas escolas, né? E aí a minha opinião é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: você é a favor das escolas cívico-militares na cidade de São Paulo? Com certeza. Por quê? A escola militar, a escola cívico-militar, ela vai trazer... Ela tem um modelo de ensino que é muito melhor do que o modelo de ensino que é utilizado em várias escolas particulares e principalmente em escola pública. Todos os alunos de escola cívico-militar, eles amam e eles adoram. A gente tem vídeo na internet dos alunos, quando foram fechar alguns modelos de escola, eles chorando, muitos alunos com orgulho de ter que colocar o uniforme, passar, de ter aquela disciplina. Eles gostam, porque o ser humano, ele não nasceu para ser bagunçado. O ser humano não nasceu para ser largado. O ser humano, ele gosta de disciplina, ele gosta de ser organizado. Isso faz o ser humano se sentir humano. Você ser largado, menosprezado, igual é em muita escola pública, você acaba se sentindo um bicho. Então, assim, a escola cívico-militar é ótima, maravilhosa, em termos de disciplina, em termos de educação, em termos das matérias. Os professores são de outro nível. Não são professores qualquer. Eles são professores de outro nível. Então, assim... Eu apoio com certeza, eu acho excelente, eu acho que até 90% das escolas deveriam ser assim. Vamos lá, desculpa a interrupção, é que a candidata travou o estacionamento lá e não estou conseguindo sair porque o carro dela está lá. Mas desculpem a interrupção, vamos continuar. Candidata... Eu espero que quando a senhora entrar, a senhora libere os caminhos e não trave os caminhos. Pode deixar. Mas falando de educação, vamos voltar aqui na seriedade do assunto, que requer um pouco mais de seriedade. Falando de educação, eu queria entender quais são os seus projetos para a melhoria da educação na cidade de São Paulo? Então, as crianças elas têm que ter mais incentivo na escola. E os professores também. Muito professor, muito adulto, tem aquele sonho de ser professor. Mas quando chega lá, pega um monte de aluno mal educado. Porque hoje as famílias elas não são muito bem estruturadas. As pessoas não fazem filhos assim com planejamento. Então, dentro de casa já tá difícil para uma criança ter educação.
chega na escola, não tem educação para levar para a escola, não respeitam o professor. Então, a atitude dos alunos diminui a vontade do professor, a má vontade do professor também diminui o interesse do aluno, isso vira uma bola de neve e por isso que a gente tem a educação que a gente tem. Então, todas as áreas ali, elas têm que ser incentivadas. Existem crianças que não são nerd, não são CDFs, não vão se dar bem para ficar sentado e ficar ouvindo. Tem gente que é assim, é o comportamento humano, nem todo mundo nasceu igual. Mas ela tem que ser incentivada, estimulada da mesma forma. Então, eu acredito que o esporte pode incentivar muito a criança a ter essa vontade de ir para a escola, pelo menos. Chegando lá, ela pode ser incentivada com mais. O melhor aluno ganha uma bolsa de estudo, isso fazer uma parceria entre escola pública e uma parceria entre escola particular. A prefeitura pode fazer isso, o próprio governo pode fazer essa ligação de uma com a outra. E a criança, o melhor aluno daquela escola, pode ganhar uma bolsa de estudo numa escola particular, para aprender melhor, para ter mais matérias, para ter uma melhor educação, uma educação diferenciada. O aluno que é bom no esporte, se tiver incentivo no esporte, ele também pode ganhar uma bolsa de estudos. Porque, às vezes, se você tiver essa competitividade... na minha época tinha muito escola jogando contra escola, a gente adorava isso, a gente se empenhava muito. O meu marido, por exemplo, ele é jogador de futebol. Ele era muito disperso. Ele não conseguia ficar sentado e ficar estudando. Da personalidade dele. E ele tinha muito interesse por bola. Ele ia pra escola e ficava grudado na bola de futebol, jogando futebol. E ele se tornou um atleta profissional. Mas porque alguém viu o talento nele e levou ele para um lugar profissional. Nem todas as crianças têm essa oportunidade. Ele não se dava bem para estudar português e matemática, mas ele tinha habilidade com esporte. A gente tem que pegar esses talentos que a gente tem. Por exemplo, olha o incentivo que os Estados Unidos dão no esporte. Eles saem de escolas públicas e eles vão para universidades caríssimas, as mais desejadas do mundo, por conta de esporte. E também a gente pode falar que eu já estudei numa escola católica e quem não tirasse acima da média em português e matemática não fazia educação física. Eu achava isso terrível. Porque normalmente quem tem mais habilidade com esporte tem menos para ser nerd. Quem tem mais para ser nerd, quem é muito da leitura, é um pouco pior para o esporte. Então a gente tem que ver qual é a aptidão daquela criança e incentivar onde ela é melhor. Fazer campeonatos de matemática, campeonatos de ciência, campeonatos de português. As crianças, o ser humano tem essa competitividade dentro deles. Então, isso vai estimular muito os alunos. E os professores, tendo alunos bons, eles vão ter prazer em trabalhar com aqueles alunos, com aquelas crianças. Porque as crianças, elas querem aprender, elas são educadas, o esporte traz disciplina também, traz hierarquia, você aprende a respeitar o seu treinador, o seu superior. Então, é muito importante introduzir mais esporte nas escolas. É muito importante. E talvez fazer uma pequena alteração na grade curricular, né? Porque a grade curricular atual, no meu ponto de vista, e aqui fala um professor universitário, né? Alguém que já lecionou para o ensino superior e não para o ensino infantil. Mas, do meu ponto de vista, a criança dos 0 aos 7 anos de idade, ela não tem que receber matérias maçantes. Por quê? Porque nesse período, o cérebro da criança é como uma esponja. Ela retém toda a informação, o máximo de informação que ela puder. Porém, ali é um período onde é necessário o ensino lúdico. Até para você testar as aptidões, né? Até para você identificar qual que é a habilidade da criança ali. E existe dentro das matérias, eu vi até um candidato, não preciso citar o nome dele, que muita gente sabe, mas ele falou, por que tem a bendita fórmula de Bhaskara? Exatamente. Hoje, se você não vai utilizar no dia a dia, Nunca. a fórmula de Bhaskara, possivelmente um engenheiro vai utilizar. Um físico, porventura, possa estar utilizando ali. Então, a nossa grade curricular ela tem alguns
itens ali que talvez estejam ultrapassados. E hoje, a gente lida muito com dinheiro, a educação financeira é importante. Muito importante. Talvez, inclusive, talvez dentro do ensino fundamental 1. Quando a gente fala de inteligência emocional, hoje tem um dado recente que 20% da população brasileira, então imagina aí, 214 milhões de pessoas, 20% dá 42.800 pessoas. 42.800 pessoas têm algum problema de saúde mental, seja ansiedade, seja depressão, seja fobia, seja compulsões, obesidade, o que quer que seja. Olha o tanto de pessoas que estão doentes no Brasil. Muito por conta de não saber lidar com as suas emoções. Exatamente. Então, talvez essa questão, e é uma sugestão, hein, candidato? Talvez o seu primeiro projeto na educação seja você sugerir a alteração da grade curricular que está ultrapassado. E as crianças elas não conseguem desempenhar, né, o seu melhor desempenho por conta disso. E os projetos ligados ao esporte é bem importante também. Por quê? Porque aqui no Brasil se valoriza muito o ensino superior. É onde tem o maior número de investimento monetário. E na primeira infância, talvez não. E a primeira infância, existem estudos que comprovam que a primeira infância, na educação, ela é mais importante, porque é ali que você forma o cidadão. Exatamente. Né? Então, o caráter. E o ensino superior tem mais investimento porque ali é a escola profissional de militantes. Então eles investem muito lá mesmo, porque na faculdade você não se forma um profissional. Você se forma um militante. Então, por isso que lá tem mais investimento. E a criança, por exemplo, através do esporte. Através do esporte, você aprende inteligência emocional, porque você aprende a ganhar, aprende a perder. Você aprende a competir. Então, isso já traz uma moldura de caráter. Inteligência emocional. Educação financeira é importantíssimo. As pessoas hoje recebem o salário dela, elas não sabem que que elas poderiam estar recebendo o dobro. Porque metade dali foi arrancado delas para poder pagar imposto. Elas nem sabem o que é imposto. O povo fica falando, porque é o governo do imposto, o governo do imposto. Ele nem sabe o que é imposto. Ele nem sabe que ele paga imposto. Ele não sabe que o imposto está inserido no valor dos alimentos que ele compra, da gasolina que ele utiliza, do valor do transporte público, no valor que é retirado o fundo, o FGTS dele. Ele não sabe aonde está esse imposto, ele não vê, ele acha que ele não paga. Então, a educação financeira seria de extrema importância e política. A gente não conversou aqui no começo que eles não sabem o que cada determinado cargo político faz, eles não têm a menor ideia. Então, já que é obrigatório o voto nesse país, então tem que ser obrigatório a matéria de política na escola. Tinha que ser obrigatório. Eles têm que saber o que é cargo legislativo, o que é cargo executivo, o que é cargo judiciário. Tem gente que acha que o judiciário desse país está agindo corretamente, que ele tem super direito por ser um ministro lá, fulano de tal, que eu não vou dizer, e ele está certo, que ele tem que fazer isso mesmo. Tem gente que bate palma para ele e acha que ele está correto e que ele está fazendo certo. Ele nem pode fazer certas coisas que ele está fazendo. Lembrando que os ministros do STF estão ali para interpretar as leis. E quem que é responsável pelas leis ali? Os deputados. Os deputados federais criam as leis e os ministros do STF interpretam. Então, qualquer ação de você modificar o contexto do texto da lei já talvez a gente pode falar popularmente, um abuso de poder do cargo que ele exerce. Tá? Mas voltando aqui, candidato, falando de educação ainda. Hoje o custo por aluno, a prefeitura desembolsa em torno de R$8.000 por cada aluno dentro das escolas públicas. E se a gente for fazer uma conta, talvez R$8.000 por ano, né? Uhum. Se a gente for fazer uma conta, talvez esse custo seja superior até para você manter uma criança na escola particular. E a gente sabe que a escola particular ela tem melhor desempenho, né? Por conta de vários motivos.
A senhora é a favor de haver uma integração entre a Prefeitura de São Paulo junto com instituições particulares para estar ajudando no ensino, desinchar um pouco esse ensino público e levar os alunos do ensino público para o ensino particular e haver essa parceria? Foi exatamente o que eu falei na proposta, né, de mudança lá das escolas. O aluno que tiver um nível superior, que for mais empenhado em estudar, que tiver melhores notas, ele deve ganhar uma bolsa de estudos na escola particular. Lá ele vai ter mais oportunidade. Eu acho que, obviamente, tem que ter essa integração do público-privado, com certeza. Mas essa não é nenhuma questão de mérito, né? É uma questão de custo mesmo. Até porque a prefeitura... É mais custoso você manter o aluno na rede pública do que na rede particular. E essa questão de mérito talvez seja algo importante, porque as crianças se desempenham melhor. Mas é extremamente possível a prefeitura fechar parceria com órgãos particulares, até porque a gente sabe que esses órgãos particulares, eles têm um grande número de assentos ali, eles não fecham turmas. E há a possibilidade dessas crianças terem um ensino melhor. A senhora é a favor dessa integração? Esquece a questão de bolsas, Sim. porque isso é mérito, né? A senhora é a favor dessa integração de parceria compulsória mesmo? Compulsória? Compulsória que eu digo assim, você faz uma parceria. Sim. E quando a gente fala compulsória, a gente está falando que é obrigado. Mas vamos modificar o termo. A senhora é a favor dos pais escolherem onde eles querem que a criança estude? Ou na escola particular ou na escola pública? Sim, com certeza. Dessa forma eu concordo com certeza. Eu só não sei até que ponto a escola particular... porque a prefeitura vai pagar o... Bom, enfim, eu concordo. Eu acho que é uma ideia a ser pensada. Eu gosto. Eu explico para a senhora o porquê que a prefeitura vai pagar. Porque a escola particular é uma empresa. Então, existem algumas regras ali. Porque depende de quem tá na prefeitura, depende de quem tá lá. Porque as pessoas... A gente sabe o que acontece, né? Eu vou falar do Alckmin, que é uma coisa que é bem do passado e que já tá resolvido e todo mundo concorda com esse assunto. Eu não vou falar do atualmente. Mas já teve casos de corrupção nas escolas. Então, assim, a gente fazendo essa conta, dá 8 mil. Mas tem político que rouba merenda escolar. Não aconteceu na época do Alckmin? A gente não ficou sabendo dessa notícia, que o Alckmin fazia isso? Ele não foi acusado dessas coisas? Foi. A corrupção, ela é algo que denigre mesmo. Então tem que ver que prefeito que vai estar lá. Mas o meu ponto é a questão educacional. Por quê? Porque dentro das escolas públicas há uma militância. Tá? Eu vou te explicar o porquê. Sim, na escola particular, por ser uma empresa privada... O dono da escola, ele escolhe qual que é os profissionais que ele quer e a conduta que o profissional pode ter ali dentro. O professor de escola pública, por ser concursado, ele acha que ele pode levar a ideologia dele para dentro da sala de aula. A minha opinião é a seguinte: o professor está ali para poder passar a matéria para o aluno. Com certeza. E não para tentar influenciar. Mas é através da escola que se forma cidadãos. Não, quem forma cidadão é a família. É a minha opinião. Se alguém pensar diferente, pode falar, inclusive aqui no chat, pode se manifestar. Então, eu acho que essa integração ela seria saudável até para formar bons alunos e não militantes. Sim, eu concordo com o raciocínio, eu concordo com a ideia. Eu só não sei se isso vai funcionar. É que assim, se a gente tiver um prefeito de super competência e qualidade, eu acho que super funciona. Mas com a política que a gente tem no Brasil... Bom, eu concordo. A resposta é essa. É algo a se pensar, né? Bom, ainda falando de escola, agora esse assunto é polêmico, tá? Isso a gente vai gerar um corte, e um corte bem grande. O que a senhora acha a respeito da ideologia de gênero nas escolas? Péssimo. Nunca deveria existir nem esse assunto, perguntar se é legal ou se não é. Claro que não é. É coisa que não tem que se ensinar.
Hoje eu até vi um vídeo de uma atriz da Globo, não sei o nome dela porque é irrelevante, mas ela tava lá chorando e falando que quando ela era criança ela foi abusada e que a culpa é, a culpa é do boi, é do boi, do armamentista e do negacionista, porque não deixa ensinar essas coisas na escola. Não é lugar de escola. O pai e a mãe têm obrigação com o filho. O pai e a mãe não é só colocar no mundo e vida que segue. Não é filhote de gato. Não é filhote de cachorro de rua. Pôs no mundo e segue a vida. Não é. Ele tem que ficar com aquela criança do dia que nasce até ele se tornar um adulto qualificado para viver sozinho. Não é botou no mundo e já era. É por isso que tá tudo péssimo. O pai e a mãe, o pai e a mãe, que tem que ensinar essas coisas para um filho. Eu falo, tenho 2 meninas dentro de casa e eu falo para elas: ninguém pode colocar a mão em vocês. Ninguém pode encostar em vocês. Nem pra agredir, nem pra segurar, nem pra nada. Ninguém é pra encostar em vocês. Se é uma amiga, se é uma avó, um parente e vai abraçar carinhosamente uma pessoa que você conhece e que você ama, que ama você, ok, é da sua família. Um abraço. Mas ninguém pode pegar em você, encostar em você. E isso, para a idade delas, já tá mais do que explicado. Se alguém colocar a mão nelas, elas já sabem que não pode. E o ser humano, ele se afirma, ele vive e ele tem um cérebro funcional de acordo com A vivência que ele teve ao longo da vida. Não, com as certezas que ele tem, com as afirmações que ele tem. Por exemplo, eu sei que eu sou mulher. Eu sei que eu sou branca. Eu sei que eu sou mãe. Eu sei que eu sou esposa. Então, eu sei quem eu sou pelas coisas que eu sou. Hoje em dia, criança, adolescente, adulto, não sabe mais se é homem, se é mulher, se é cachorro, se é gato, se é periquito. Não sabe mais o que é. Por isso, esse problema mental grandioso que nós temos na humanidade. Porque eles não têm afirmações, eles só têm questionamentos. E o que é óbvio, o que é racional, óbvio e lógico e natural, eles não têm mais certeza disso. Eles não sabem mais o que eles são. Eles estão perdidos. O que já começou errado? Eles não sabem quem é o pai. Eles não sabem se a família ama. Eles não têm apoio. Eles não têm para quem correr, para quem chorar, para quem pedir socorro. Isso é culpa da família. A família começa destruindo uma pessoa e a pessoa começa a se autodestruir por falta das certezas. Então precisa ter certeza. Todo mundo sabe o que é homem e o que é mulher. Não tenha dúvidas, todo mundo sabe. O médico, na hora que você nasce, ele já sabe de cara se você é homem ou se você é mulher. Você acha que um leão lá na savana, ele tá se perguntando, será que eu sou leão? Será que eu sou leoa? Você acha que os gatos na rua, quando estão no cio, um correndo atrás do outro, será que eu sou macho? Será que eu sou fêmea? Será que eu corro atrás ou será que eu fujo? É natural, você não tem que ter essas dúvidas. É uma coisa natural. Quando você introduz essas dúvidas na cabeça das crianças, que isso é que me perturba. Criança. Se você é um adulto, faz o que você quiser com a sua vida. Se você quiser ser uma zebra, um gafanhoto, você escolhe o que você quer com a sua... Mas você é adulto, você já tá formado, você já tem experiências, você já tem vivências. Você já se... Você já... se sustenta. Então, assim, seja o que você quiser, faça o que você quiser. Agora, introduzir dúvidas na cabeça de crianças que estão se formando como seres humanos, isso é criminoso. É criminoso. Porque essa criança, ela já tem as dúvidas dela. Dúvidas de criança. Dúvidas infantis, dúvidas primárias. E você vai introduzir essas dúvidas que ela não tem noção, ela não tem como entender isso. Ela não sabe o que a sexualidade quando é adulto faz. Ela não sabe o que um homem e uma mulher faz dentro de um quarto. Por que você está introduzindo essas dúvidas? E a maioria dessa... por exemplo, homossexualismo. Não é uma doença. Não é uma... É um sentimento sexual.
Você tem atração, quando você bate o olho, você tem atração por uma pessoa do mesmo sexo. Como que uma criança vai saber o que é isso? Menino, quando fala, dá um beijo na prima, faz... Eles, sabe assim, menina, porque vai crescer, vai ter namorado. Eca! Criança não tem sexualidade. Aí fica introduzindo esses temas sexuais dentro da mente das crianças, é criminoso. É pra tirar a inocência das crianças. É criminoso, deveria ser criminoso falar de ideologia de gênero e essas coisas aí dentro de escola. Muito bem, falou a candidata aqui. E, candidata, vou sair um pouquinho da educação e vou falar um pouco ainda sobre crianças, né? Segundo a ONG Criança Livre de Trabalho Infantil, até 2023, 66,7% das crianças e adolescentes em situação de rua são vítimas de trabalho infantil em São Paulo, na cidade de São Paulo. Qual que é a sua opinião sobre o trabalho infantil, principalmente aqui na cidade de São Paulo? Olha, trabalho infantil... É que assim, trabalho infantil parece ruim quando fala. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu era secretária da minha mãe. Minha mãe me levava pro consultório, ela sempre achou que eu era bem bagunceira e que eu não levava a sério a escola. Então, ela falava assim, já que não estuda, trabalha. E eu trabalhava com ela no consultório, eu lavava instrumental, eu atendia as pessoas que chegavam no consultório, atendia telefone, marcava horário. A minha mãe é dentista. Isso acabou com a minha vida? Não. Isso me ensinou a ter disciplina. Eu tinha que chegar lá num certo horário, eu tinha tarefas a cumprir, funções. Não acho criminoso. Eu acho que exploração do trabalho infantil, uma criança que não é remunerada, ela não tá fazendo uma coisa que... Por exemplo, muita criança gosta de trabalhar com o pai. Eu vi o vídeo de um menino esses dias, que o pai, ele é mecânico. E ele trabalha na oficina junto com o pai, ele adora, ele acha o máximo estar do lado do pai, trabalhando e aprendendo. Ele não está sendo escravizado. Agora, no caso das crianças de rua, eu já acho um pouco perturbador. Porque eu vejo muita mulher sentada na sarjeta, sentada lá, e as crianças vendendo bala no farol ou pedindo dinheiro. Mas essas crianças são muito pequenas. Aí eu já acho um pouco... Eu até paro, e eu sempre pergunto, eu falo, por que você não tá na escola? Ah, não, minha escola já foi, é de manhã. Ah, por que você não tá na escola? Ah, não, esses dias não tá tendo aula. Mentira, porque tem aula todo dia. Pelo menos isso aqui em São Paulo não falha, tem aula. Não tem greve nas escolas, tem nas universidades que é tudo de vagabundo. Mas na escola não. Então, assim, as crianças de rua, eu não sei também. Porque também, se ela estiver lá, do lado da mãe, e estiver fazendo alguma coisa, e estiver aprendendo alguma coisa com isso, e se ela não estivesse ali, ela poderia estar na rua, com outras pessoas, ou em casa, porque a família do povo está bem destruída e poderia estar sendo abusada de alguém, ou poderia estar na rua e vendo alguém usar droga, porque tem muito isso. Porque existe a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, e existem leis específicas contra o trabalho infantil, né? Que resguarda o direito da criança a fins meramente lúdicos e de estudo, né? Para que ela cresça em um ambiente saudável. Quando a gente fala de moradores de rua, a gente fala em pessoas em condições de rua ali que não tem nenhum teto para morar. Então, talvez seja uma única opção. Porém, essas crianças provavelmente estão ali sendo induzidas por adultos, assim como a senhora falou. E isso pode causar uma série de efeitos que... que eu não sei quais são as opções dessas crianças, entendeu? Se elas não estivessem ali, elas iam estar onde? Mas de qualquer forma, talvez o direito, o dever do Estado seja resguardar, né? Resguardar o direito dessas crianças, né? E aí sim eu falo compulsoriamente. A palavra compulsória é retirar essas crianças da rua. Da guarda dos pais. Que estão na rua e colocar em um lugar onde elas tenham pelo menos acesso à educação.
acesso à saúde. A senhora sabe que a criança... Isso se o Estado conseguir cuidar dessas crianças dignamente. Porque eu também conheço uma menina que já morou em abrigo, já morou em orfanato também. É que eu tô procurando uma outra palavra, mas orfanato ela também já morou. Já morou em abrigo. E ela foi abusada dentro desses orfanatos e dentro desses abrigos. Então eu não sei o que é pior. Porque tá complicado. Se o Estado conseguisse cuidar verdadeiramente dessas crianças, eu apostaria no Estado. Porque já que ela mora na rua e o pai e a mãe não têm condições, ou às vezes nem tem pai, ou não sei qual é a condição da criança, aí eu sou a favor do Estado dar uma vida melhor pra criança. Mas se o Estado também não tem condições, fica difícil. Aí você separa o filho da mãe. Fica, eu acho que pior. Então, tá complicado. Mas aí que entra o papel, talvez, do vereador, né? De criar uma lei para poder ajudar. Porque a máquina pública a gente sabe que não funciona. Ela é muito onerosa, né? Só que entre uma criança estar num abrigo e ser abusado e ser punido o abusador e ela estar exposta na rua... Não é punido. Pelo que eu ouvi... Eles não ouvem os relatos das crianças. Tudo bem, esse é um caso, mas o fato dela estar na rua, ela está muito mais vulnerável, né, a abusos, a violência, outros tipos de violência, do que estando no abrigo, né? Talvez seria a oportunidade até de fazer uma renovação desse estatuto, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem muitas questões aí do passado, né? Tem que ter uma renovação até para enquadrar esse perfil, né? Porque é uma nova situação, né? A gente tem quadros que antes a gente não tinha, né? Então, essas novas leis é importante talvez criar. Por quê? Porque existem leis que é muito trazido aquilo que é a mídia convencional. Se a gente for falar da mulher, por exemplo, eu trago o caso aqui da Lei Maria da Penha. A senhora sabe qual que é a verdadeira história da Maria da Penha? Sei que ela é uma bela de uma mentirosa e ela acusou injustamente um marido que cuidou dela, sustentou ela e deu do bom e do melhor para ela. A lei, ela funciona para as mulheres que realmente são vítimas, mas ela foi construída em cima de uma mentira e muitas mulheres de má fé utilizam essa lei para poder se vingar de algum homem que não a quis mais. Era esse o ponto que eu queria entrar, porque a lei da Maria da Penha, inclusive a dona Rede Globo passou agora na última semana, que houve a comemoração aí do aniversário da Lei Maria da Penha, e vinculou o senhor Marco Antônio, que era o esposo lá da senhora Maria da Penha, como agressor. Mas para quem não sabe, o que aconteceu ali dentro? Aconteceu que os dois estavam ali no quarto dormindo, entraram assaltantes dentro da propriedade privada da casa deles. O senhor Marco Antônio, ele levantou, entrou em luta corporal com os assaltantes, que atiraram nele, mas um dos tiros pegou na Maria da Penha e ela perdeu os movimentos. Ela ficou hospitalizada durante alguns meses. E aí, quando ela voltou, ele adaptou toda a casa ali, colocou em condições para necessidades especiais. Só que o que aconteceu? Ela descobriu que ele traía ela. Exatamente. E por conta disso, ela disse que lembrou, porque até então ela não lembrava o que tinha acontecido, e lembrou... Porque ela estava dormindo enquanto o marido estava defendendo a casa. Estava dormindo. E aí ela lembrou que foi ele que cometeu violência com ela. Olha só que bonito. Isso não tira o mérito da lei, tá? Eu não tô querendo desmerecer o efeito que a lei tem hoje. Mas a verdadeira história precisa ser exposta. O marido dela ficou meses preso. Não sei se anos. Eu acho que anos. Ficou preso. E aí? Quem que... Não, e de acordo com o processo dele, ele é culpado. Ele nunca foi... É que ele conta a versão. Mas ela inventou isso por vingança, que é o que muitas fazem. Por exemplo, Neymar. Não teve aquela loirinha que foi viajar lá atrás dele, na Europa. Chegou lá, ela botou uma câmera pra filmar, pra depois falar que ele tinha abusado dela? E a própria câmera que ela botou pra filmar provou que ele não tinha abusado dela. Então, tem um... não vou falar da outra lá do Sul, porque senão fica um pouco...
polêmico. Mas então, muitas falam, fui estuprada. Isso porque simplesmente o cara é muito rico e ela sabe que um processo desse e uma lei dessa que protege em absoluto a mulher vai dar toda a razão pra ela. Ela utiliza essa lei. Ah, temos uma apresentadora aqui da cidade de São Paulo, uma apresentadora muito famosa, uma loira muito bonita, que ela quis separar do marido e meteu uma Maria da Penha pra poder separar rápido. Porque a lei Maria da Penha dá muito esse suporte pra mulher. E ela conseguiu separar rápido. Só que o marido nunca agrediu ela. Ele é até um candidato aí a vereador agora. Mas enfim, tem muitos casos de muitas pessoas famosas que tentam utilizar a lei que é feita para quem é vítima De verdade. de verdade e utiliza com má fé. Eu acho que deveria agora ter uma outra lei para punir rigorosamente mulheres que se utilizam de leis que são eficientes para mulheres que realmente precisam, se utilizam com má fé e tem que ter uma lei para punir essas pessoas. Porque não é possível você ser uma mentirosa descontrolada e não acontecer nada com você. E os caras ficarem sendo perseguidos porque você é mal amada. Então eu acho que tem que ter uma punição. A apuração ela tem que ser feita. A gente sabe que existe muita violência, né, de homens contra as mulheres no ambiente doméstico. A lei foi criada para isso. A gente não pode... tirar o mérito da lei. Tirar o mérito da lei e desacreditar muitas mulheres. Mas a gente sabe que tem casos esporádicos aí também que esse tema ele é tratado de forma banal e por conta de existirem muitos casos acaba até não sendo apurado e muita gente acaba sendo punido injustamente, né? Mas vamos mudar um pouco aqui o tema. Vamos falar um pouco da saúde, né? Na saúde na cidade de São Paulo. Eu como usuário de SUS... Eu também. Eu vejo que quando existe aquela parceria público-privado, existe uma melhoria no atendimento, inclusive na estrutura física, né? Na eficiência também do atendimento. Mas quando aquilo é gerido pela prefeitura ou quando é gerido pelo Estado... A gente vê que existe uma fila de atendimentos e eu vejo muitos cortes aí de muitos vereadores que às vezes batem no hospital e os médicos estão dormindo ali. As folhas de ponto são assinadas mesmo na ausência dos médicos, né? Então, na minha visão, a saúde na cidade de São Paulo ela está muito precária. Como que a senhora, enquanto vereadora, se eleita, pode atuar para a melhoria da saúde na cidade de São Paulo? Coisas estatais geralmente não funcionam muito bem, porque quem cuida são políticos. E eles já não cuidam direito nem dos afazeres que eles têm, quanto mais ficar caçando mais coisas para fazer. Então, uma parceria público-privada seria ideal, por conta de que funcionário público, ele não tem medo de ser relaxado. Porque ele não vai ser demitido. Ele já tá com essa... Já tô tranquilo. Então, por ele não ter esse medo, ele... E também não tem suporte. O governo, a prefeitura, o Estado não dá um suporte que o profissional ali deveria ter. Por exemplo, eu tenho eu tenho a guarda da Vanessa, ela tem 14 anos, é como se fosse filha adotiva, né? Mas não foi adotada. A juíza deu a guarda dela pra gente, por a gente ser os mais capacitados para cuidar dela. E ela tá já há não sei quantos meses esperando na fila para ser atendida por uma neurologista e uma psiquiatra infantil. Ela tá nessa fila há meses. E não tem médico. Não tem médico na área, na região. Não tem para onde ela ser encaminhada. Ela tá numa fila com 36 pessoas esperando um atendimento. E não tem profissional. Então, assim, por que essa prefeitura ou esse estado, ou seja lá quem for, por que eles não arrumam profissionais? Porque eles estão na fila esperando por falta de profissional.
Não tem médico nesse país? Quantos médicos esse país forma por ano? São milhares. Por que não tem médico na rede pública? Se tivesse médico na rede pública atendendo, desafogaria a fila. Se tivesse equipamento suficiente para poder fazer os exames, não teria fila. Só existe a fila por falta de equipamento, por falta de profissional, por falta de profissionalismo, de organização. É só por conta disso que tem fila. Então, qual que seria a melhor medida? A medida seria ter responsabilidade com essas pessoas. É que eles não estão nem aí. Eu não vejo eles... vamos cuidar da população. Eu acho que eles não... O que falta? Falta treinamento para esses profissionais? É. Falta um modelo de gestão? Porque quando a gente vai num hospital público, num posto de saúde, a gente vê que muita gente está ali e não sabe o que está fazendo. É o que a senhora falou. Olha, no posto perto de casa, eles são até organizados. Quando é dia... Você tá marcado lá, eles ligam pra falar, hoje você tem consulta. Tem lugar que não faz isso. Ela tava fazendo esses dias aí um exame lá no hospital no Belém. O hospital do Belém manda SMS falando seu exame, dia tal, horário tal. Então, eles ainda têm esse cuidado. Mas eu vejo, por exemplo, o hospital do Tatuapé. Péssimo. Péssimo. Caindo aos pedaços. A pessoa entra lá com uma doença e sai com 10. Porque é péssimo. Agora, tem UPA, tem AMA e tem postinho que são até bons. Mas por falta de profissional, acaba fazendo fila. Se tivesse mais profissionais, não teria tanta fila. Eu acho que é um treinamento melhor para quem está na rede pública, mostrar para eles que eles têm que ter amor por aquelas pessoas, eles têm que ter responsabilidade por aquelas pessoas. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho que a vida das pessoas, a saúde das pessoas depende deles. Uma parceria público-privada seria excelente agora de começo. Porque aí você tem informatização, né? Você tem sistemas para talvez auxiliarem ali, treinamentos em específico, né? E talvez um plano de carreira para os profissionais. Porque, candidata, é simples, o médico ele não trabalha na rede pública, primeiro, porque a rede pública não remunera tão bem quanto a rede particular, e porque ele não quer lidar com certos níveis de pessoas que frequentam ali. Por quê? Porque quem frequenta esses postos é o pessoal da periferia. Quem tem um pouquinho melhor de condição, ele paga um convênio e vai em outras redes particulares. E a periferia, a gente sabe que existe uma demanda muito grande da saúde, até por falta de saneamento básico. Tem locais que não tem asfalto até hoje, a gente está em 2024. Não tem asfalto, não tem rede encanada, né? Não tem a água limpa, né? E as pessoas têm a propensão de ficarem mais doentes. Exatamente. Ali. Então, talvez, e serve até como sugestão, fazer um plano de carreira para que o médico ele tenha orgulho do chamado SUS. O SUS, eu ouço tanto que o SUS ele é um modelo que todo mundo deveria copiar. É o que eu ouço. Todo mundo... só porque é gratuito. Mas... Que glamorizam tanto assim. Não é por qualidade, é por ele ser gratuito. E não tem muitos lugares por aí que Por exemplo, os Estados Unidos não tem sistema de saúde gratuito. Mas desculpa, candidato, o SUS não é gratuito. Sabe por quê? É claro que não. Por causa que o sistema de saúde, ele é um dos sistemas que está mais inchado com a arrecadação. Né? Existem bilhões que são investidos ali. E no caso do SUS em específico, talvez, se você criasse um plano de carreira, seria algo interessante para o médico ali. O médico ele não quer trabalhar. Tá inchado por quê? Porque as comunidades cada vez mais têm mais pessoas e a estrutura é a estrutura antiga. O posto de saúde do Seria melhor mesmo evitar que... cuidar do saneamento básico para evitar que as pessoas... Fiquem doentes. Por que esse governo parou de cuidar do negócio da dengue? Que a gente não tinha dengue. A não ser... Eu nunca tive dengue na minha vida. Eu tenho 34 anos. Nunca tive dengue.
Esse ano, eu tive uma dengue terrível. Terrível. Eu fiquei de cama 3 dias sem levantar da cama. Mas eu fiquei 15 doente. Péssima. Eu não conseguia me mexer de tanta dor que eu tinha no corpo. Não tem um remédio específico, você só trata causas ali, efeitos colaterais. Tem a vacina da dengue, eu quero até trazer um dado aqui para a senhora. Não tem vacina da dengue. Não, eu quero trazer um dado aqui para a senhora, que é o seguinte: a única forma de imunizar essa escala viral é através de vacina, ponto. E o governo federal, através do atual presidente, ele negou a compra de vacinas e até o início do ano houveram mais de 1.000 mortes ali por conta da não vacinação da dengue. Eu acho que é genocida que fala, né? É isso que eu queria perguntar para a senhora. Quando a gente teve uma pandemia, não existia uma vacina específica, né? E o governo brasileiro foi um dos primeiros que vacinaram, mas eles estavam escolhendo, né, quais eram as empresas ali, porque eles não queriam comprar vacinas que não tinham sido testadas. Uhum. E morreram algumas pessoas ali e o presidente, então, foi chamado de genocida. Aí eu pergunto para a senhora, o governo atual, que já existe a vacina da dengue e que não comprou porque ele não quis comprar, porque ele queria produzir a vacina, a alegação do governo federal não vou comprar de fora porque eu quero produzir a vacina dentro do país. E aí as pessoas morreram. E não existe contrato em 2024 para a vacina da dengue. Aí eu pergunto para a senhora, esse ato é um ato de genocida? Se você colocar na balança com o governo passado, eu acho que eles deveriam estar gritando agora, nesse momento, genocida para o atual presidente. Porque não é a mesma coisa? O Bolsonaro, ele não demorou para comprar vacina. Ele comprou a vacina imediatamente após a primeira pessoa no mundo ser vacinada. Eles queriam que ele comprasse vacina antes mesmo do próprio país que fez a vacina vacinassem a sua população. Uma vacina que estava ainda... eles estavam negociando uma vacina que ainda não tinha sido colocada para a própria população daquele país que fez a saída. Testada, né? Não tinha sido... foi testada na gente. Isso. Não, ninguém tomou, porque eu nem tomei. Então, assim, foi testada no povo. Não foi testada em laboratório. Não foi testada em animais. Não foi feito criteriosamente o que deve ser feito quando uma vacina ela é produzida. Foi testada na população mundial. Então, assim, o primeiro país que vacinou no mundo, exatamente... uma semana depois, alguns dias depois que a primeira vacina foi dada fora do Brasil, foi dada aqui. Então, assim, ficam falando que ele demorou. É só alguém jogar uma fofoca pra militância, que a militância fica repetindo aquela fofoca infinitamente, incansavelmente. Eles não buscam saber qual é a verdade. Eles só querem gritar, espernear, dar barraco. É para isso que serve essa militância esquerdista, podre e nojenta. A mídia dá corda, porque quem lança as fofocas pra militância ficar esperneando é a própria mídia. É que a mídia convencional brasileira é de esquerda. Então, se a senhora for nos maiores veículos que a gente tem, tanto de televisão, quanto de internet, quanto de jornais, eles são de esquerda. Mas eles são de esquerda porque eles são abastecidos com dinheiro do poder público. E a gente vê a diferença, né, do tratamento da mídia quando um governo ele prioriza as suas propagandas em determinados meios de comunicação e quando um governo não prioriza nas mídias convencionais. O último governo ele priorizou as suas divulgações dentro da máquina estatal. Por quê? Existe a TV Câmara, existe a TV do Senado, existe a TV do STF e existe o canal direto da presidência. Então, o último governo ele priorizou fazer as suas divulgações ali e nas redes sociais, enquanto os últimos governos abasteceram, deixaram a maior emissora do país mais rica, cada vez mais rica, e ela foi uma das que passou muita desinformação, né? Por quê? O papel do jornalista, e eu sou jornalista, é apurar os fatos e noticiar. O jornalista não tem opinião.
Ele tem que informar. Informar. A não ser que seja um debate ou um programa específico de opinião, mas quando você está dando a notícia, você tem que ser imparcial. Isso. E muitas vezes a notícia ela foi trazida de forma opinativa, somente opinativa. Opinativa e mentirosa, né? Isso. Agora, por exemplo, a vacina que todo mundo cobrou, falando ainda da vacina, a vacina que todo mundo cobrou lá no início, que foi a primeira que chegou aqui no Brasil, ela já foi retirada aqui do Brasil por conta dos efeitos colaterais. A senhora sabia que essa vacina, muitas pessoas idosas, acima de 60 anos que tomaram, ela induzia essas pessoas, é claro, aquelas pessoas que geneticamente tinham propensão a ter Alzheimer, e muitas pessoas que desenvolveram o Alzheimer depois que tomaram a vacina, e isso ninguém noticia. O que a gente estava vendo desde quando aquelas pessoas estavam sendo vacinadas, na época da pandemia ainda, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, não sei se você já viu, às vezes é coisa da minha cabeça, mas eu nunca vi atleta que tem saúde, que tem físico bom, estrutura boa, atleta cair duro e morto no meio de uma partida de futebol, no meio de um exercício físico. Eu nunca vi isso acontecer. Você já tinha visto isso? Atleta cair duro? Se tiver algum problema genético... Jornalista apresentando um jornal de pé, de repente cai dura, estatelada. Comediante fazendo stand-up, de repente cai duro, morto. Eu nunca vi as pessoas cair tanto como eu vi depois dessa vacinação em massa. Dessa vacina que foi testada em seres humanos diretamente. É importante dizer para quem está assistindo... Isso é importante dizer, candidato. Sendo de direita ou de esquerda, a vacinação ele é o único método cientificamente comprovado para você imunizar uma grande quantidade de pessoas. Só que a vacina ela precisa ser testada. Durante muito tempo. Ela precisa ser testada, né, geralmente em animais, até chegar na população. Isso. A gente não está desacreditando aqui a vacinação. Ela é importante, o sistema de saúde precisa ter. Agora, nesse caso em específico de uma pandemia, não se pode utilizar a população como cobaia, né? Exatamente, e foi o que aconteceu. Se for a da varíola, da catapora, do sarampo, de todas essas que a gente tomou desde bebezinho, desde criança, tá ok. Agora, uma que inventaram do dia pra noite, não testaram em nada, e aí começou a jogar nos outros, eu não servi de cobaia pros chineses. Até porque também, candidata, essas mortes que ocorreram aconteceram no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí vamos falar, mas morreu 700 mil pessoas no Brasil. É claro, o Brasil ele tem a 5ª maior população do mundo. Exatamente. Então, China, Estados Unidos, esses países de grande porte, de grande massa populacional, eles vão ter maior casos de óbito também, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a cidade, a gente saiu um pouquinho do assunto, mas é importante a gente falar das questões aqui da cidade de São Paulo. Vamos falar de segurança? Esse é um assunto que talvez aqui pra gente é algo que a gente precisa investir bastante, porque tá perigoso morar em São Paulo, né? Antes era só na periferia, hoje em qualquer lugar que você vai, você tem esse problema da segurança. Na sua opinião, como que a gente pode melhorar a segurança na cidade de São Paulo? Eu acho que a gente tem que incentivar o policial a ter vontade de ser policial. Ele entra com vontade, mas ele chega lá e ele perde um pouco da vontade. Porque é triste, né? É igual a mesma coisa que o professor, é o que o médico. Coisas estatais não funcionam muito bem. Aí o caso da polícia não é diferente. Eu acho que o policial ele tem que ter um incentivo. Por exemplo, como acontece no exército, na marinha, aeronáutica. Eles vão subindo
de cargo, de nível, eles vão mudando a patente, eles vão sendo premiados de acordo com as suas atuações. Eu acho que deveria acontecer isso com o policial também, para ele ter estímulo. Ele deveria receber melhor também, para ele dar aquela segurada na corrupção, porque a gente sabe, recebo mal, posso tomar um tiro e morrer a qualquer momento. Se eu posso ganhar mais, posso proporcionar mais para minha família, então eu vou fazer um pouquinho aqui. É o ser humano. O ser humano, ele, às vezes, ele pode ser tentado. Então, para ele não ter essa tentação, ele ser mais valorizado dentro da própria polícia, dentro para o governo, para a população, eu acho que, igual acontece no militarismo, poderia acontecer na polícia. E... A polícia do estado de São Paulo, ela tem duas vertentes aí. Ela tem a questão das hierarquias aí das patentes, né? Existe uma escola específica, né, de formação, mas a grande massa de população são soldados, né? É aqueles que executam. Até a forma de avaliação ela é diferente. Geralmente, para você entrar como segundo sargento e ir crescendo dentro da sua patente, você tem a escola do Barro Branco, que é uma referência aqui na cidade de São Paulo, né? Já os soldados, não. Os soldados, ele tem um outro tipo de escola, um outro nível de preparação. E quando eles saem, dificilmente eles crescem. Eles saem de soldado para cabo e depois chegam até num nível maior, mas não saem disso. E eles são muito mal remunerados, porque os soldados é aquele que está na rua no dia a dia, né? Uhum. Geralmente, o soldado é aquele que não tem a profissão, né? Ele não é formado, o nível é somente de ensino médio. Então, falando da polícia, o que a senhora acha em relação ao armamento da polícia, né? Porque num confronto com bandidos, geralmente os policiais são vítimas, né? Por quê? Porque o crime organizado ele tá com um nível de armamento um pouco melhor. O que a senhora acha em relação a essa questão e em relação também sobre as câmeras nas fardas dos policiais? Olha, eu tenho algumas dúvidas em relação à instituição policial desse país. Eu tenho essa dúvida. Por que o policial ele tem que pagar a própria viatura quando ela é quebrada, quando ela tem um dano? Por quê? Se é um instrumento de trabalho, por que sai do bolso do policial se acontece alguma coisa com aquela viatura? Se ele tá perseguindo um bandido, aí de repente ele bate a viatura. Deixa eu só entender, a senhora está falando que quando o policial, numa perseguição, bate a viatura, o conserto da viatura sai do salário do policial, é isso? Sim, o policial, ele é totalmente responsável pela viatura dele. O que tiver que fazer, trocar um pneu, consertar um freio, um negócio, é tudo responsabilidade do policial. O policial, ele é responsável pela própria viatura. Então, qualquer dano que aquela viatura tem, sai do bolso do policial. Não consigo compreender. Porque se é numa empresa privada, o chefe é dono da viatura, né? O dono da empresa é o dono da viatura. Se acontece algum dano com aquele negócio, ele vai cuidar porque é patrimônio dele. No máximo, ele vai falar como que foi a situação, vai ter que pagar da outra pessoa, às vezes tira do salário ali, mas o policial não é isso. Vou tirar do seu salário. Tá quebrada? Então você anda aquela quebrada. Quer consertar? Conserta você. É total responsabilidade do policial. Eu tenho essa dúvida. Eu também tenho... A respeito das câmeras no corpo do policial... É que assim, a esquerda é engraçada, né? Meu corpo, minhas regras. No caso do policial, o seu corpo é nossa regra. Você carrega essa câmera aí, que eu vou te seguir pra onde você for, eu vou com você. Eu acho injusto. Eu acho que se fosse eu não gostaria de andar 24 horas por aí, no meu trabalho, com uma câmera no peito. Eu acho que ele deveria ter a liberdade de, se ele está indo pra uma situação... uma ocorrência, ele liga a câmera para filmar a ocorrência. Isso até ajuda a segurança dele. Creio eu que se vai filmar a cara do bandido, se alguém aponta uma arma para ele
e ele fala abaixa, abaixa, a pessoa não abaixa, ele vai mostrar que ele atirou pra se defender, porque tinha uma arma apontada pra ele. Ele tava correndo risco de vida. Os parceiros de trabalho estão correndo risco de vida. Então, assim, ele tem até uma explicação melhor pra dar. Só que o que acontece é que usam as imagens da câmera contra o próprio policial. Nossa, ele está produzindo provas contra si mesmo. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Eu acho que o policial deveria ter a liberdade de, se ele está numa ocorrência, ele sente perigo, ele sente a necessidade de filmar aquela ocorrência, ele liga e filma a situação. Mas ele ser obrigado a ficar com a câmera ligada o tempo todo, eu acho desanimador para trabalhar. Eu não gostaria de trabalhar dessa forma, eu acho que até desincentiva o policial. Aí tem gente que fala a respeito de abusos policiais. Existem abusos policiais, porque são seres humanos ali trabalhando. Tem humano que acerta, tem humano que erra. Todo humano, na verdade, acerta e erra. Então, tem pessoas que acertam mais, tem pessoas que erram mais. Existe abuso policial. Só que, se ele é uma pessoa honesta, na hora da ocorrência, ele vai querer ligar para se proteger. Ele não é uma pessoa que sai atirando por aí, metralhando todo mundo. Ah, eu vou soltar tiro. Não, ele tá trabalhando. Ele é uma pessoa normal, ele tem seus valores, ele é uma pessoa correta. Então, na hora da ocorrência, ele vai ligar, filmar a ocorrência e depois desligar. Não tem necessidade. Então, eu acho que ele tinha que ter essa liberdade. E outra coisa que eu tenho muita dúvida em questão de por que o policial ele tem um limite de balas por ano para atirar. Ele não é ilimitado. Ele tem um limite de 50 tiros por ano. Eu não sei se é esse o valor exato, 50 tiros por ano. Eu só sei que é um valor bem baixo para uma pessoa que trabalhou o ano todo em várias ocorrências, correndo vários riscos. Eu acho que o policial tinha que ter, não sei, ilimitado. A senhora não acha que essa questão da polícia em si deveria haver reciclagem, primeiro, né? Não somente o policial, ao procedimento, né? Por quê? Porque o policial que ele sai fora da conduta dele, no sentido de cometer abusos de autoridade, talvez é muito por conta de não fiscalização, né? Existem bons profissionais, existem profissionais ruins. Só que o policial militar, ele é um agente público, né? Então, na questão de imagem, a senhora que hoje não é uma funcionária pública ainda, será a partir de janeiro, mas ainda não não se pode ser utilizada a sua imagem, qualquer pessoa não pode utilizar a sua imagem. O policial, ele é um agente público, qualquer um pode filmá-lo no exercício da profissão dele. Mas o que eu vejo assim é que a lei hoje ela está muito fraca para resguardar o direito do policial. Por quê? Porque existem sim os policiais que cometem excessos, mas existem os policiais que dão a sua vida pela população. Pelo seu trabalho. Olha a quantidade de policiais que morreram aí nos últimos tempos. Eu não vejo, sinceramente, homenagem à morte de policiais. Exatamente. E a população também, ela enxerga o policial como vilão. Isso. Talvez, aqui é uma opinião, talvez sirva até, quando a senhora se sagrar vereadora, como um projeto que a senhora pode fazer, uma reciclagem dentro das corporações e uma reciclagem nas leis que resguardam o direito do policial. Porque ele não pode dar o primeiro tiro, ele só pode dar o tiro depois que ele é alvejado, né? Ele não pode ter essa conduta, a conduta é reativa e não preventiva, né? Ele é muito mal equipado, ele não tem equipamentos não letais que ele pode estar utilizando. O crime organizado tem armamento muito superior ao do policial, mas é assim, muito superior ao do policial. O policial corre muito risco trabalhando. Então ele realmente deveria ter um maior reconhecimento pela sua profissão e não ser... Por exemplo, vamos falar a respeito dos jornalistas, que quando colocam uma matéria de um bandido, de um ladrão que matou alguém na rua, fala... A vítima. Suspeito
de... Sabe, assim, eles botam Não o vagabundo como Não suspeito. coloca nem como suspeito, coloca como vítima do policial. E o policial, quando mata, fala que ele assassinou. Assassinou, exato. Sabe? Então, assim, pra utilizar esse termo assassinou pra um bandido, fulano assassinou, bandido assassina senhora em assalto. Eles não colocam desse jeito. Suspeito de atirar em uma senhora. Eles colocam de um jeito bem delicado. Mas quando é a notícia sobre um policial, eles colocam da pior forma possível. Eles ficam incentivando a população a odiar o policial. E não é assim. O policial tá ali para servir a gente. Todo funcionário público tá ali para servir a população. E ele tem que ser respeitado. A vida dele corre risco. E ele tem que ser respeitado, melhor remunerado e ter muitos incentivos para poder continuar nessa profissão. Porque daqui a pouco, ninguém mais vai querer ser policial. Para que eu vou trabalhar? Sendo vigiado 24 horas por dia. Com o povo... Big Brother. Por que eu vou trabalhar no Big Brother pra tomar tiro, não poder fazer nada de volta, se eu atiro num bandido, num criminoso? Eu ainda vou parar lá na corregedoria, vão me processar, eu tenho que pagar advogado, porque o advogado sai do bolso do policial, porque a defensoria pública também é uma porcaria. Então, assim, eu não tô vendo benefício em ser policial. Daqui a pouco a gente não vai ter policial. Aí só vai ter bandido. É isso que a população quer? Não seria melhor, na cidade de São Paulo, colocar algumas câmeras em lugares estratégicos? O prefeito está fazendo isso. Com inteligência artificial. Isso. Existe um protocolo de segurança que se chama o protocolo de prevenção a crimes, né? Então, existem algumas câmeras com inteligência artificial que são programadas para identificar atitudes suspeitas, né? Isso. E os grandes países, as grandes cidades do mundo, Londres, Paris, Nova York, eles têm essa inteligência. E aqui em São Paulo talvez seja uma alternativa. Eu já ouvi alguns candidatos da prefeitura falarem, o atual prefeito Ricardo Nunes também tem essa ideia, e talvez seja algo que beneficie a cidade. Não, já foi muita câmera instalada na cidade com inteligência artificial para poder... Quando falar fulano assim, assado, cozido, já colocar as câmeras para achar essa pessoa. A prevenção é sempre a melhor solução. A prevenção. Tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança pública. A prevenção é sempre a melhor solução. Mas precisa de alguém com a cabeça para poder fazer isso, né? Porque eles não pensam em prevenção. Nenhum deles nunca pensou. Certo. Mas a senhora vai agir como uma vereadora que vai criar projetos de prevenção, tenho certeza disso. Com certeza. Vamos falar de uma situação delicada aqui, candidato, que é a situação específica da Cracolândia, né? Hoje, o centro de São Paulo, eu sou da época, eu vou até repetir uma fala de um candidato que eu não gosto muito dele, mas ele falou uma coisa e eu me identifiquei. Eu sou da época que a gente ia no centro da cidade fazer passeios no final de semana, né? Já existiu um dia. A gente pegava os ônibus e ia até o centro. Naquela época o metrô não era tão desenvolvido, já existia a linha, mas não tinha essa estrutura. A gente pegava os ônibus, saía das zonas leste, oeste, norte, sul e ia para o centro, né? Andar ali porque era legal. Vamos no centro, vamos no centro da cidade, era legal. E hoje, você vai ali na Praça da Sé, que é um ponto turístico da cidade, é o marco zero da cidade. Tem a Catedral da Sé, que é um ponto turístico ali. E tem outros órgãos ali, o Centro Velho, né? E ele está completamente contaminado pela falta do cuidado da prefeitura em relação à limpeza da cidade e das pessoas que estão ali sem cuidados. Porque o morador de rua, ele não tem opção. Só que ali a gente não tem só morador de rua, a gente tem pessoas doentes ali. Porque uma pessoa que ela tem uso de drogas contínuo, ela é uma pessoa doente e precisa de tratamento, né? E o crime organizado, ele notou isso
e ele está fazendo muito dinheiro ali. Então, a Cracolândia já não é mais ali em Campos Elíseos, né? Não é somente naquela região, ela ficou espalhada. Então, se você vai na República, você vê pessoas ali utilizando drogas. Você vai na Sé, você vê as pessoas ali utilizando drogas. Você vai em outros bairros ali do centro, você vê essas Próximo da pessoas. Estação da Luz. Estação da Luz, é ali onde está próximo Campos Elíseos, enfim. O governador do Tarcísio de Freitas, ele quer até mudar a sede do governo ali para aquela região, porque se ele mudar, vai aumentar a segurança e vai dispersar essas pessoas. Mas quando você não trata e você dispersa, ela sai de um lugar para ir para o outro, Não muda nada. né? O que a senhora acha e qual que são os seus planos aí como futura vereadora para combater, né, e melhorar essa situação da Cracolândia? Eu acho que a Cracolândia existe porque ela deve trazer muito lucro para alguém. E por isso que ninguém acaba com ela. Eu conheço uma pessoa que, na verdade eu conheço duas, mas uma é bem mais próxima. Eu conheço uma pessoa que já morou na Cracolândia. E como que era? Você chega lá, você tem a opção de alugar um apartamento ali. As pessoas que são dependentes químicos, elas vão para lá, elas já têm um lugar para se direcionar, para alugar um quarto, para poder ficar dentro desse quarto consumindo droga, para não ter que ficar lá na rua. Então, assim, tem aquele povo da rua e tem mais um monte de gente. Então, assim, alguém tá ganhando com isso. Esse lugar onde se aluga quartos para dependentes químicos, quem é o dono disso? Essa pessoa tá pagando para quem? Quem é o dono de um lugar que aluga para dependente químico? A gente tem que ver isso aí. Tem moradores de rua, usuários de droga, que eles pegam reciclagem, que eles pegam ferro velho e eles vão vender isso ali nas reciclagens, nos ferros velhos, para poder comprar droga. A pessoa sabe, quando ela olha, ela sabe que aquela pessoa é usuário de droga. De quem que é? Quem são os donos desses ferros velhos e dessas reciclagens que que estão ali próximo, justamente para poder receber a reciclagem e o ferro velho dos usuários para eles poderem continuarem comprando droga. Tem um sistema acontecendo ali. É funcional. Por isso que não acaba. Então, assim, primeiro a gente tem que cortar tudo isso dos usuários. Cortar o lugar onde que ele vai conseguir um troco para comprar uma pedra, cortar o lugar onde ele vai pagar para ficar escondidinho ali usando a pedra. O traficante, ele tem que estar ali para poder vender. Então, assim, obviamente tem muito traficante ali. Esses traficantes provavelmente devem ter um quartinho ali também. Porque a pessoa já pega um quartinho que é para não ter que ficar na rua. Então deve ter um traficante de elite que fica ali nos quartinhos também. Na verdade, eu sei que tem, porque quem morou lá falou que era assim que funcionava o sistema. Então, é um ecossistema. Tem que destruir esse ecossistema. E eu não vejo as pessoas falando em destruir o ecossistema. Nem do ecossistema. Primeiro passo, então, é acabar com o crime organizado. E, hipoteticamente... Quem é que mexe com o crime organizado aqui nessa cidade? Ninguém peita eles. Ninguém mexe com eles. Ninguém tenta acabar com eles. A gente não falou aqui no começo que tem candidato que é do crime organizado? O crime organizado coloca candidatos para vereadores, coloca candidatos para deputados, forma advogados, forma juízes. O crime organizado tá realmente organizado. Quem não tá organizado é o governo. O governo é desorganizado e o crime é organizado. É por isso que não funciona. Precisa desorganizar o crime e precisa organizar o governo. Precisa acontecer o oposto. Então, é benéfico para o crime organizado existir aqui nessa cidade. Quem é que peita eles? Quem é que vai destruir eles? Eu não conheço ninguém que até hoje fez alguma coisa para... A não ser o governador Tarcísio, junto com o Derrite, eles estão peitando o crime, né? Eles fizeram várias ações na Baixada também, né?
Eles estão lutando. Aqui a cidade de São Paulo ficou sem abastecimento de droga durante vários dias. Por conta do trabalho do Derrite e do Tarcísio. Eu acredito que se mais pessoas honestas, corajosas, e tem que ser macho, igual o Derrite e o Tarcísio estão nessas operações aí, se juntar com eles, e alguém, principalmente aqui da cidade, eu acho que pode até funcionar. Mas tem que acabar com o ecossistema. E aquelas pessoas doentes? Se eu for falar delas, vai parecer que eu não tenho nem alma. Que vai parecer que eu sou ruim. Mas é o seguinte. A pessoa perdeu o raciocínio. Ela perdeu o juízo. Ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. Ela não tem mais autocontrole. Ela é um zumbi. Ela é um bicho. Ela vive pelo instinto. E o instinto dela quer mais droga, quer mais droga, quer mais droga. Ela não raciocina mais. Tenho que comer, tenho que beber uma água, tenho que vir a gente, tenho que tomar um banho. Ela não raciocina mais. A partir do momento que você não é mais racional, eu acho que você tem que perder os seus direitos de humano. Você não tem mais dignidade. Para você voltar para a dignidade, alguém de fora tem que te ajudar. A senhora acha que a internação compulsória dessas pessoas que estão doentes, né? Porque uma pessoa usuária de droga, ela não tem as suas faculdades mentais totalmente reguladas por conta do uso contínuo. A senhora acha que a internação compulsória ela é uma opção ou não? Existem outros tipos de metodologias aí para poder tratar essas pessoas? Existem outros métodos, mas eu não sei se vão funcionar. E tem ONGs também que financiam esse ecossistema da droga, né? Tem uma ONG aí que ela financia o usuário de crack e mantém ele ali, para você ver como é lucrativo a Cracolândia. Essa ONG, meu Deus do céu, ela tinha que ser exterminada. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas tem um candidato que fala bastante o nome dela. Mas eu não vou falar. Ela tinha que ser exterminada. Porque são gastos. Essa cidade tem um orçamento de mais de 110 bilhões. Ano que vem vai ser mais de 120 bilhões. 1 bilhão desse orçamento vai para essa ONG. E essa ONG, o objetivo dela é manter o viciado viciado. É manter o usuário usando. É esse que é o objetivo dessa ONG. Essa ONG provavelmente está sendo patrocinada pelo crime organizado, obviamente. Mas a senhora tem informação dela ter alguma ligação com os órgãos públicos? Ela não deixa o usuário ser retirado da rua. Ela mantém ele ali. E lembra uma época que falavam bolsa crack? Sim. É isso. Não existe uma bolsa crack. Mas existe essa ONG que dá o dinheiro pro usuário. Porque, coitado, ele só sabe fazer isso. Não é isso, gente. A pessoa, ela não raciocina mais. Ela não toma mais conta da própria vida. Então alguém tem que ajudar. Quem mais ajuda são igrejas, são cristãos. E aí, o que o governo tá querendo fazer agora? Tá querendo tá querendo proibir que igrejas trabalhem dentro de centros de reabilitação de usuários de droga. Mas o trabalho nem é da igreja. O trabalho, na verdade, é de Jesus. Que o único que salva almas, que liberta almas, é Jesus. Então, as pessoas da igreja, os cristãos, eles simplesmente apresentam Jesus para essa pessoa para ver se a alma dela é recuperada. E dentro da cadeia, criminosos deixam de ser criminosos quando ouvem a palavra de Deus. Viciados desistem da droga e focam neles mesmos por conta da palavra de Deus. A única forma de um ser humano ser salvo é através da palavra de Deus. É através de Jesus. E aí eles querem tirar os religiosos de dentro das instituições que reabilitam pessoas. Aí que maneira que vai reabilitar pessoas? Você tira a droga dela e entope ela de remédio. Ela fica dopada. Ah, nossa, olha, tá reabilitado, funcionou. Claro, você drogou o drogado.
É só por isso que ele tá reabilitado. Ele simplesmente tirou de uma droga e colocou em outra. Não é assim que recupera uma pessoa. A pessoa recupera quando ela volta a ter fé, quando ela volta a ter esperança, quando ela entende que isso aqui não é a única coisa que existe, que se ela passar por aqui corretamente, ela vai para um lugar muito melhor. É isso que salva as pessoas. É assim que as pessoas saem da maldade e viram pessoas melhores. Perfeito, só Jesus. Mas a gente pode deixar de ser bem ruim para ser um pouco melhor, por conta da palavra de Deus. E eles querem tirar isso da gente. Por quê? Porque o comunista, o socialista, o esquerdista, ele odeia Deus. Ele detesta Deus. Ele quer ser Deus. Então não pode ter algo maior do que ele. Só pode ter ele. O povo tem que aplaudir ele. Ele que é o Salvador. Foi ele que reabilitou. Não foi Deus. Foi ele que pagou o hospital. Não é a população. Não é o imposto. Então, enquanto existirem esses governantes de esquerda, comunistas, socialistas, que querem ser Deus, que querem tomar o lugar de Deus, quem quis tomar o lugar de Deus foi o diabo, foi Satanás, foi Lúcifer. E por querer tomar o lugar de Deus, ele foi expulso do céu. Eu espero que o castigo adequado venha para as pessoas que merecem o castigo. Porque Deus expulsou Lúcifer. Então, que Deus faça o mesmo aqui no Brasil e expulse os nossos Lucifers. Muito bem, candidata. Agora eu vou fazer algumas perguntas pontuais, tá? Queria que a senhora fosse bem objetiva, que a gente já está entrando na fase final e posteriormente a gente vai dar um espaço maior para a senhora falar o porquê que a senhora deve ser eleita. Mas algumas perguntas específicas aqui, bem objetiva. Eu ouvi uma música sua e percebi que lá a senhora diz que é cristã. Mas, sendo cristã, a senhora diz também que é armamentista e antifeminista. Como uma pessoa cristã pode ser armamentista? Normal, é defesa própria. Nessa cidade que a gente vive, nesse país, a gente tem que se proteger. Não tem polícia suficiente para todo mundo. A gente não tem uma guarda municipal numerosa. A gente não tem policial militar numeroso. A gente tá faltando policiais. Deveriam ter mais concursos para policiais no país inteiro, principalmente aqui em São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul do mundo, da América Latina. A senhora acha, então, que as pessoas elas têm que ter o direito de se autodefenderem? Com certeza. Porque a gente não tem... Se não tivesse a quantidade de bandido que tem, a gente não ia ter essa necessidade, a gente ia viver tranquilo. Mas você andar na rua com o celular na mão, tirando foto ou conversando com alguém que você precisa conversar, você anda na rua livre? Você anda assim, tranquilo, com a bolsa, assim, ó, tranquilo, com a mochila atrás do corpo, andando tranquilamente? Mas eu ouvi o presidente da República falar que isso é só para uma cervejinha. Ah, então ele que pague a cervejinha desse povo. E não tire uma coisa que custa muito pro cidadão ter. O povo parcela o celular em 24 vezes. Ele tá na segunda, terceira parcela. E aí já tomam o celular dele. Aí ele continua pagando e o celular já foi pro beleléu. Já tá lá na cervejinha do vagabundo. Eu ouvi uma candidata, não sei nem se ela se elegeu, dizendo que existe uma lógica no assalto. É uma vagabunda essa daí. Ela nem no Brasil ela não mora. Deixa eu te falar. Essa vagabunda que falou isso, ela é petista. Eu não vou falar o nome dela porque agora eu já xinguei, então... Mas o que acontece? A casa dela foi assaltada. Depois que ela deu essa declaração que aí tem uma lógica no assalto. Depois que ela falou essa porcaria, a casa dela foi assaltada. Você sabe o que aconteceu com ela? Ela mora na Europa. Ela não mora mais no Brasil. Por que ela não abraçou o assaltante e falou, seja bem-vindo? Pode escolher o que você quer levar. Aqui tudo, a casa é sua, fica à vontade. Não, ela foi embora do Brasil, mora na Europa. E teve até a situação do filho do presidente da República que depois que ele deu essa declaração, ele foi assaltado e roubaram o celular dele.
Só que antes de 48 horas conseguiram localizar o assaltante e devolver o Ai, celular, né? não me diga que eles conseguiram, né? Mas não era só para uma cervejinha? Devia ter deixado o celular, né? Deixa ele comprar cervejinha. Bom, vamos lá, candidato. Vamos ser objetivo nas respostas. Em relação às urnas eletrônicas e às pesquisas eleitorais, qual que é a sua opinião? Eu acho que a urna eletrônica, ela deveria Ser auditada? ser auditada. Ela deveria imprimir o papel, a gente leva com a gente tem certeza do que a gente fez. Ter uma outra via ali para ser conferido por outras pessoas, por um outro sistema, além do sistema que analisa as urnas quando os votos vão lá para Brasília. A gente deveria ter duas opções de contagem de votos, e não só uma. Deveria ter duas. Ok, respondido. E sobre as pesquisas eleitorais, qual que é a sua opinião? Pesquisa eleitoral vai dar o que foi pago para dar. Depende de quem paga, depende ao que vai dar. Pesquisa eleitoral é isso. Ok, muito bom. Provavelmente a senhora tem assistido os debates, né, eleitorais aí, os atuais candidatos aí à prefeitura. O que a senhora tem achado disso? Debate é hoje o que sempre foi. Somente dois candidatos. Um fala que é de um lado, o outro fala que é de outro. Mas na história desse país, sempre foi o teatro das tesouras. Um fazia oposição pro outro. A gente acreditava que um era oposição do outro. Quem era team esquerda ia para um lado, quem era team um pouquinho mais centro-direita ia para o outro, porque direita mesmo nesse país nunca existiu. E os outros candidatos é só step para erguer quem foi combinado de ganhar. Porque é sempre assim. O sistema tem o seu candidato favorito. E eles colocam steps, são outros candidatos fantasia, para poder fazer trampolim, para poder fazer escadinha. Sabe assim, quando você bota o pezinho para ajudar a subir? É para fazer pezinho pro escolhido do momento. Então foi sempre assim. Da Atena e Tabata Amaral tava lá só para fazer escadinha, para dar pezinho pro Boulos. Nenhum dos dois tem coragem de atacar o Boulos. E se ataca bem de leve pra não perder a amizade. Porque estão ali sabendo que nunca vão pra segundo turno. Eles sabem que eles não vão ganhar. Eles sabem quem são os favoritos. Então eles dão escadinha pro favorito deles. Fizeram escadinha pro Boulos. E quem que é a escadinha do prefeito? É o Pablo Marçal? Ou não? Ou a senhora acha que o Pablo Marçal, ele tá ali mesmo empenhado para ganhar? Não, eu acho que o Pablo Marçal tá ali empenhado mesmo para ganhar. E eu acho que o Ricardo Nunes também tá ali mesmo para ganhar. Então são 3 candidatos hoje que a senhora vê com potencial para ganhar. Vamos ficar com essa opinião, porque eu não posso expor a minha real e verdadeira opinião. Ok. Candidata, o que a senhora acha de um sistema muito comum nas câmaras, né? Tanto Câmara de Deputado quanto Câmara de Vereadores, a chamada rachadinha. Qual que é a sua opinião sobre isso? É corrupção. O nome disso é corrupção. É a minha leitura. Rachadinha é corrupção. Ok. Tá errado. Tá errado. E o que deveria acontecer com quem pratica a rachadinha? Tem que ser punido. De que forma? Da forma que tá na lei. Preso. O que tiver na lei. A pessoa tem que ser presa e tem que ser extinguido o mandato dela. Não pode voltar para cargo público. Ok. Se é comprovado que ela praticou rachadinha, ela não deve voltar para o cargo público, porque já é uma pessoa, né, recorrente. Porque até ela ser julgada, ela já fez isso várias vezes. Então, é uma pessoa que não pode voltar. Respondido. Eu vou dar um recado aqui. Quando eu voltar, eu quero que a senhora pense e fale para essa câmera aqui o porquê que a senhora é a melhor das opções para ser vereadora na cidade de São Paulo. Então agora a gente vai falar sobre o momento empreendedor. O momento empreendedor é o link entre o empreendedor e o investidor. Então se você tem uma empresa, um projeto, uma startup ou uma ideia ainda embrionária e você está buscando investimento, aqui é o local. Nós vamos trazer você aqui para apresentar a sua ideia e, segundo o regulamento desse quadro, fazer este link entre a sua ideia e o investidor.
Existem muitos investidores no Brasil inteiro procurando boas ideias para poder investir e alavancar essas empresas. Mas, para isso, a gente precisa recebê-lo aqui para que você faça essa apresentação e a gente faça esse link. Se você tiver interesse, é só entrar no Instagram, mandar um direct e a produção vai entrar em contato, ou enviar um e-mail para omundointeligentepodcast@gmail.com. Muito bem, candidata, chegamos aqui na última etapa, nos últimos minutos do nosso programa aqui. Eu quero entender, a senhora falou muito aí, eu imagino que a senhora seja uma candidata de direita por todas as suas pautas e todas as suas opiniões. Mas eu quero entender aqui bem rápido, tá? Bem rápido. O que a senhora acha a respeito da esquerda no Brasil? A senhora acha que a esquerda tem algo para contribuir? Ou a senhora acha que a esquerda ela está acabando com o Brasil? Eu acho que a esquerda está acabando com o Brasil. A esquerda ela só serve para dividir as pessoas em grupos, em blocos e deixar as pessoas mais separadas. O único bloco e o único grupo que as pessoas deveriam fazer parte é do grupo ser humano. Somos pessoas. Todas as pessoas precisam de saúde, todas as pessoas precisam de educação, todas as pessoas precisam de segurança pública de qualidade, todas as pessoas precisam de saneamento básico. Então, é essa coisa que a esquerda faz de separar as pessoas entre brancos, pretos, asiáticos, gays, trans e etc e tal, só separa as pessoas, só cria ódio, só cria briga, só cria intriga. Isso não ajuda em nada o país. O que deveria ser feito era a união das pessoas. Somos todos seres humanos e todos precisamos das mesmas coisas. Então a gente tem que cobrar os políticos para eles darem o necessário pra gente. Educação, saúde, segurança pública, saneamento básico. E é isso. Ok. Então a senhora é uma candidata de direita e a senhora vai trabalhar para todos, inclusive aqueles que voltarem na esquerda. Com certeza, eu vou trabalhar para seres humanos. Ok. Candidata, olhando aqui para essa câmera aqui, ó, a gente tem pouco tempo ali. Olhando para essa câmera, eu quero que a senhora diga por que a senhora é a melhor opção feminina inserida. A senhora que é uma comerciante da Zona Leste de São Paulo, uma pessoa que veio de baixo, que está tentando crescer na vida e que está indignada com esse sistema. O porquê que a senhora é a melhor candidata para ser representante nossa como vereadora na cidade de São Paulo. Para essa câmera, por favor. Eu sou a pessoa mais indicada para você votar eu não sei se eu vou falar isso. Eu sou a pessoa mais indicada da direita porque eu estudo a política, porque a política é simplesmente a história do que acontece na política. E eu faço isso todos os dias da minha vida há mais de 5 anos. E a única solução que a gente tem para poder resolver esse problema político nesse país, nessa cidade, é entrando dentro da política e colocando as pessoas certas dentro da política. A gente precisa ter, dentro do ambiente político, pessoas honestas, pessoas com a mente e com o coração correto. Coração não quer dizer que você é bonzinho, que você é um santo, mas que você tem as intenções mais genuínas, que você tem os pensamentos focados no progresso das pessoas, focado no progresso da cidade, do país. Então, as pessoas pelas quais vocês têm que escolher, vocês têm que analisar de acordo com as atitudes delas, com os pensamentos, com o coração. Que lugar que essa pessoa está direcionando a energia dela? Eu sou muito determinada e eu sou capacitada para fazer isso por conta que eu tenho coragem, eu tenho vontade, eu tenho determinação. Então, quando vocês forem analisar os seus candidatos, vocês analisem não somente o currículo. O crime organizado está formando pessoas, estão colocando pessoas com currículo bom ali para serem escolhidos. Analisem o coração e a mente das pessoas, que vocês vão saber quem são as pessoas corretas para vocês colocarem no meio político e fazer uma mudança digna e honesta.